Oi, gente, olha só, hoje eu vou comentar um pouco sobre o livro Ler, Escrever e Resolver Problemas, Habilidades Básicas para Aprender Matemática. Ele é um livro organizado por duas autoras, Kátia Smully e Maria Diniz. Ele é um dos meus livros preferidos da educação matemática, então já vou começar o vídeo recomendando. E como ele é um livro que cada capítulo é um artigo, e por conta disso tem muitas referências e propõe bastantes reflexões, eu fiquei pensando e decidi produzir esse vídeo de uma maneira diferente. Nesse vídeo eu só vou falar sobre o primeiro capítulo do livro, e aí à medida que eu for avançando na leitura, eu vou produzindo outros vídeos falando sobre o capítulo 2 e por aí vai. Mas antes de tudo eu vou pedir para que vocês deixem um like pro vídeo, inscreva-se no canal, comentem, compartilhem, e a gente vai dessa maneira fortalecendo mais um espaço aqui no YouTube para estar refletindo especificamente sobre a educação matemática, que é uma coisa que eu gosto muito, diga-se de passagem. O que é que acontece? Como é o primeiro vídeo, e a gente vai falar sobre esse primeiro capítulo, que é intitulado Comunicação em Matemática, que foi escrito por Patrícia Cândido, antes de tudo, de falar sobre o capítulo em si, eu decidi falar sobre a introdução, para a gente entender qual é a proposta das autoras. Todos os capítulos foram escritos por autoras, pesquisadoras, e todas essas autoras elas faziam parte de um grupo de pesquisa que desenvolveram investigações que culminaram no livro. Mas aí na introdução elas vão apresentar qual é o objetivo desse livro, que é apresentar reflexões sobre o lugar e o significado das competências e habilidades na escola básica e sua relação com a aprendizagem de matemática. Então aí o que é que acontece? Eu fui buscar na própria introdução o que é que as autoras, ou quais são as competências que as autoras evocaram para desenvolver as pesquisas, que foram duas, a competência da comunicação e a competência da resolução de problemas. E aí eu deixei na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada sobre como as autoras, está na íntegra, como as autoras definem a competência comunicação e como elas definem a competência resolução de problemas. Então, por meio dessas competências e das habilidades, elas vão buscar tentar entender o significado e quais as relações com o ensino da matemática. Aí eu fui pegar e tentar entender quais foram as habilidades que elas também evocaram no decorrer das investigações. Foram três que elas chamam de básica, que é a habilidade de ler, a de escrever e a de resolução de problemas. Só que no decorrer das discussões vão aparecendo outras habilidades que, para as autoras, elas aperfeiçoam essas três habilidades básicas que eu citei agora. E aí elas também sinalizam no final da introdução que o trabalho apresentado no livro analisa como o desenvolvimento da resolução de problemas, como habilidade fortemente ligada à aprendizagem da matemática, pode completar-se e fortalecer-se quando se aproxima da aprendizagem da leitura e da escrita através dos recursos de comunicação. Então, tem toda uma ligação aí para a gente tentar ver outras maneiras de estar se comunicando durante as aulas de matemática e que essas comunicações possibilitem o desenvolvimento do conhecimento matemático por meio das crianças. Enfim, chegamos no capítulo 1, que, como eu falei anteriormente, é intitulado Comunicação em Matemática e foi escrito por Patrícia Cândido. No meu roteiro, ela vai sinalizar que nesse capítulo ela vai discutir sobre os recursos da comunicação e os cuidados para seu uso em sala de aula. O que é que ela vai falar? Que a comunicação em matemática, que em matemática a comunicação tem um papel fundamental porque ela possibilita a relação entre o que as crianças têm de intuitivo e a linguagem abstrata e simbólica da matemática. Então, por meio da comunicação, a gente vai conseguir, as crianças conseguem fazer essa relação e a partir daí conseguem construir conhecimento matemático. Só que, qual é essa comunicação? Aí ela vai falar que nas aulas de matemática essa comunicação é exigida, só que é uma comunicação para além dos cálculos mecânicos, porque quando a gente pensa em comunicação em matemática, a gente sempre restringe o nosso pensamento, não restringe ao todo, mas acaba indo sempre para aquela aula em que o aluno escreve o problema, resolve o problema e fica naquele cálculo mecânico sucessivamente. Então ela vai propor outras possibilidades de comunicação, que ela vai apresentar em três, que é a oralidade matemática, as representações pictóricas em matemática e escrever nas aulas de matemática. O que é que acontece, minha gente? Aí a autora vai falar especificamente sobre cada um desses tipos de comunicação. Primeiro sobre a oralidade. Para falar sobre a oralidade, Patrícia Cândido sinaliza que a comunicação mais básica, o recurso de comunicação mais básico na matemática é a escrita. Então, por isso a necessidade da gente estar diversificando. E a comunicação oral ela acaba sendo o recurso mais, para a autora, o recurso mais acessível no início da vida escolar da criança. Porque como elas ainda não sabem escrever, não aprenderam a escrever, então por meio da comunicação oral é possível que o professor e os demais colegas da criança tenham uma percepção das diferenças, ou seja, ao ser proposto uma discussão sobre um problema, uma situação, um problema apresentado, a criança, por meio da oralidade, ela consegue aí estar expressando quais são as suas dificuldades, o que é que ela aprendeu, o que é que ela conseguiu compreender ou não, e uma outra criança vai ter a mesma
nessa mesma pegada, vai apresentando pela oralidade a sua percepção sobre o problema, e o professor ou a professora consegue aí ter uma percepção das diferenças nesse processo de resolução de uma situação relacionada ao ensino da matemática especificamente falando. Daí ela vai falar sobre a representação pictórica como um recurso de comunicação também. Só que a ideia de Patrícia Cândido é ampliar o uso desse recurso, porque geralmente na matemática, quando a gente fala em representação pictórica, isso é verdade, a gente acaba restringindo muito aqueles desenhozinhos de figuras geométricas. Quando a gente aprende fração, a gente vai fazer ali a fração, divide o desenhozinho, vai pintando as partes em relação ao todo, enfim. Só que ela quer ampliar essa representação pictórica. Eu até separei aqui um desenho para tentar mostrar a vocês, que é no sentido da criança também poder expressar a resolução por meio de um desenho. Por exemplo, quando a criança tem dificuldade em resolver o algoritmo da divisão, ela pode ali representar a solução daquele problema, fazer a divisão por meio de um desenho e apresentar o resultado, como acontece aqui nessa experiência que é relatada no livro. Então, não necessariamente a gente vai ficar restrito a essa representação pictórica somente às questões daqueles desenhozinhos que a gente usa habitualmente. É bem interessante essa reflexão que a Patrícia Cândido vai propor sobre a comunicação escrita, que para ela tem duas características. A primeira é que a escrita auxilia no resgate da memória. Então, a criança desenvolveu a experiência na escola, na aula de matemática, no turno, chegou em casa, ela vai relatar por meio da escrita, vai expressar quais foram as dificuldades, o que foi que ela compreendeu. E uma outra característica da escrita é a possibilidade da comunicação à distância, no espaço e no tempo. Então, a criança vai expressar por meio da escrita, e os pais ou os responsáveis da criança que não estavam naquela aula podem ter acesso àquele texto, e aí eles vão conseguir compreender o que é que foi desenvolvido naquele momento da aula, quais foram as dificuldades que a criança teve, enfim. Só que, mais uma vez, Patrícia Cândido vai fazer uma reflexão dessa comunicação escrita, não naquela escrita habitual, que o professor escreve as questões, a criança escreve no caderno e resolve. É uma escrita no sentido também de relato de experiência. Não é que não seja válido a gente estar escrevendo, isso que a gente já conhece, mas também na produção textual, relatando a experiência desenvolvida, e aí faz uma relação com a representação pictórica, com a comunicação pictórica, com a comunicação oral. Ela vai fazer no finalzinho da discussão sobre a possibilidade de fazer as relações entre essas três comunicações, para que a gente perceba que também não vamos trabalhar cada uma separadamente, mas que a gente vai estar fazendo um enraizamento entre essas três comunicações que são apresentadas nesse primeiro capítulo, nesse primeiro artigo apresentado no livro. No final tem um tópico falando sobre o ambiente da sala de aula, no qual Patrícia Cândido vai falar um pouco sobre a necessidade e a importância da interação social e o papel do professor nessa mediação, porque ele precisa proporcionar um ambiente de sala de aula que seja agradável, para que as crianças consigam estar se comunicando, interagindo. Isso vai facilitar nas diversas possibilidades, das diversas comunicações e no processo de construção de conhecimento da matemática. Em resumo, esse é o primeiro capítulo do livro. Eu espero que tenha dado para entender quais são as reflexões propostas. Eu vou, com o tempo, fazendo os outros capítulos, e por hoje é só. Obrigadão, valeu!